Legal, pessoal. Bom, então gravação iniciada. Bom, vamos dar início aqui à nossa sessão das nossas oficinas de trabalho híbrido com o Microsoft 365. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Cíntia Azevedo. Atualmente eu sou especialista de produtos aqui na Top 365 e hoje eu vim conversar com vocês sobre o tema reuniões produtivas com Microsoft Teams. Então hoje a gente vai entender como que a gente pode tornar as reuniões mais produtivas, né? A gente lembra sempre que a pandemia ainda não acabou, que a gente ainda tem aí umas questões de trabalho híbrido, de distanciamento social. Então, as reuniões elas vêm aumentando com o passar do tempo, né? Então, vamos entender um pouquinho como que a gente vai poder tornar essas reuniões o mais produtivas possível, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui bonitinho minha câmera, acho que agora sim. Vamos lá, então. Dando início aqui à nossa agenda, hoje a gente vai falar sobre por que que a gente deve usar as reuniões do Microsoft Teams, como que a gente pode permanecer conectado e também como economizar tempo com soluções inteligentes, promovendo experiências interativas. Então, gente, essa frase vocês já devem ter visto por aí, né? O futuro do trabalho chegou e ele é híbrido, ou seja, através do Microsoft Teams e das outras ferramentas do Microsoft 365, a gente consegue promover o quê? Uma maior colaboração, né? E também um aumento das nossas conexões sociais. Ou seja, hoje eu não preciso estar fisicamente perto de vocês para que a gente possa fazer esse bate-papo, né? A gente, através das ferramentas, através das reuniões do Microsoft Teams, a gente consegue trazer essa colaboração e essas conexões sociais. E isso vale, gente, para os nossos clientes internos e externos, para os nossos fornecedores, entre outros. Eu costumo dizer também que o Teams ele consegue trazer para a gente uma melhor qualidade de trabalho e até mesmo de vida. Mas, Cíntia, será que não é ousado falar em qualidade, de vida com o Microsoft 365? Eu acho que não, tá, gente? Porque se a gente pensar, a gente está falando de trazer ferramentas para o nosso dia a dia, que aumentam a nossa produtividade. E com isso, eu consigo então entregar as minhas atividades num menor tempo e eu consigo ter um maior tempo disponível para que eu possa realizar outras atividades. Por isso que a gente costuma dizer que a gente tem aí uma melhor qualidade de vida. E tudo isso é possível, gente, através de uma rede segura e confiável, que é a nossa famosa internet. Então vocês vão ver que tudo que eu falar aqui para vocês hoje vocês vão ter acesso desde que vocês tenham um dispositivo minimamente atualizado conectado à internet. Então, eu posso estar em qualquer lugar do planeta, desde que eu tenha um dispositivo conectado à internet, eu conseguiria acessar as ferramentas do 365. E isso já justifica, é o nosso outro termo, né, que seria o quê? Uma maior mobilidade. Se eu posso conectar de qualquer lugar do planeta, eu não preciso nem falar a respeito de mobilidade, né? E também tem a parte de trazer uma maior ergonomia. Cíntia, como assim? Como que eu, utilizando o Microsoft 365, eu posso ter uma melhor ergonomia? Não entendi nada. Gente, se eu posso estar trabalhando no conforto da minha casa, né, utilizando os móveis que eu mesmo escolhi, utilizando a mesa que se adapta ao meu padrão, a cadeira que é mais confortável para o meu padrão, eu tenho uma maior ergonomia no meu dia a dia, além de poder promover uma conexão, uma comunicação não verbal e interativa. Então vocês vão ver, gente, que através do Teams eu consigo muitas vezes comunicar o meu time, comunicar, a minha equipe, né, com comunicações diferentes, né, não necessariamente sendo uma comunicação verbal. Então a gente pode utilizar GIFs, figurinhas, emojis, entre outros, para que a gente possa se comunicar, ok? Então, gente, o Teams ele, visa aí a ser a nossa ferramenta de trabalho híbrido, né, a ferramenta que vai nos proporcionar aí esse aumento de colaboração, de comunicação e até mesmo de produtividade. Quando a gente fala, gente, sobre, o Microsoft Teams, é muito importante ressaltar que o Teams, ele nasceu há 5 anos atrás, praticamente, né. E quando ele nasceu, a ideia da Microsoft era que ele fosse um substituto do Skype, né. Então, para quem lembra aí do Skype no passado, para quem utilizou o Skype, lembra que o Skype era um serviço de mensageria.
E o Teams, ele veio com esse intuito, né, que ele pudesse ser aí, um serviço de mensageria. Mas, passados os anos, né, o Teams ele conseguiu se tornar o que a gente chama de hub de colaboração. Ou seja, através do Microsoft Teams, né, eu consigo, ter aí todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia embarcadas dentro dessa ferramenta. Ou seja, a ideia hoje é que eu não enxergue mais o Teams apenas como um serviço de mensageria, mas que eu possa enxergá-lo como uma plataforma. Ou seja, através do Microsoft Teams eu posso realizar ali tanto a parte, né, de mensageria, no chat, nas reuniões e etcétera, mas eu também posso é, ter uma outra parte, né, ali através das equipes do Teams, onde eu torno o Teams uma plataforma onde eu embarco todos os meus processos de negócios, onde eu poderia ter ali tudo que eu preciso para o meu dia a dia na palma da minha mão. Então, gente, quando a gente falar de reuniões do Teams, a gente está falando apenas de um pedacinho da plataforma, né? Por quê? Porque o Teams é uma plataforma robusta, né? Então ele já não é mais um bebê, né? Mas já tornou aí uma criancinha de 5 anos que está caminhando e que está recebendo constantemente atualizações. Então eu sempre brinco com os nossos clientes falando o seguinte, né, que tudo que eu falo aqui para vocês vale até hoje. Por quê? Porque pode ser que amanhã surjam novas atualizações, surjam novas funcionalidades, e isso acontece frequentemente, com as ferramentas do Microsoft 365. Então, gente, quando a gente fala de reuniões, a ideia, da Microsoft é sempre ter o foco nas pessoas, né, em facilitar o dia a dia das pessoas para que sobre mais tempo para que a gente possa realizar atividades que de fato requerem a nossa atenção. Então, antigamente, né, quando a gente realizava essas oficinas, tinha muito, a questão, né, de passar uma lista de presença para ver quem que estaria disponível, naquele momento, né, quem que participou do treinamento, quem de fato deve, receber o certificado. Hoje, através do Microsoft Teams, eu não tenho mais essa necessidade, por quê? Hoje eu consigo apertar um botão, né, e eu consigo extrair o relatório de participação de uma maneira muito mais simples, né, muito mais rápida e eficaz. Então, gente, hoje também a gente tem recursos como, por exemplo, legenda e transcrição, que tornam as nossas reuniões muito mais interativas e inclusivas, e hoje a gente vai aprender como utilizar esses recursos. Um outro ponto super importante, gente, é com relação à nossa experiência de colaboração e coautoria, né? Então, hoje, eu posso simplesmente compartilhar um documento, né? Eu posso compartilhar uma apresentação na minha própria reunião e fazer com que as pessoas que estão na minha reunião consigam interagir naquele documento. Então, hoje, quando a gente utiliza esse recurso de coautoria nos documentos do Microsoft 365, a gente pode ter até 300 pessoas conectadas no mesmo documento. E isso facilita muito, né. Quem aqui nunca passou por aquele cenário onde a gente precisava entregar um relatório, entregar aí um documento e, às vezes, aquele documento está preso com um colega, né, e a gente não conseguia editar e acabava entregando, atrasando, né, essa atividade. Hoje a gente não tem mais esse problema, né, hoje a gente tem aí, esse recurso de coautoria, onde eu consigo compartilhar meu documento em nuvem e até 300 pessoas trabalhar no arquivo ao mesmo tempo, tá bom, gente? Então vamos lá. Até mesmo antes de continuar, gente, peço desculpas para vocês. Eu acordei um pouco gripada hoje, né? Graças a Deus que a gente tem a possibilidade aqui de trabalhar remotamente. Então, estou aqui na minha casa fazendo essa oficina com vocês. Pode ser que eventualmente eu feche um pouquinho aqui a câmera, né? Por conta da coriza. Então, para poupar vocês aí dessa visão ruim, mas eu vou tentar apresentar aqui para vocês da melhor forma possível. Lembrando, gente, que a Elaine está com a gente aqui auxiliando com a moderação do chat, tá? Então, caso vocês tenham dúvidas, não hesitem em perguntar, tá? Vocês podem mandar aqui no chat, a Elaine me avisa, por favor, que a gente tem uma mensagem no chat, eu paro, tiro as dúvidas e também, caso vocês queiram interagir aqui conosco, vocês podem a qualquer momento utilizar o botão de reações para levantar a mão, para que vocês possam fazer a pergunta aqui de vocês, tá bom, gente? Então, fiquem super à vontade aqui para compartilhar experiências. Eu acho que o bom, né, da gente ter aqui um público
restrito é que a gente pode participar o tempo todo, tá bom? E eu aproveitando esse momento, eu queria fazer uma interação com vocês, então eu vou pedir por gentileza, para quem se identificar, de utilizar o botão de reações para levantar a mão. Quem aqui acha que após, a pandemia da Covid-19, né, após a imposição do distanciamento social, acredita que está fazendo mais reuniões do que fazia antes desse período? Quem aqui se identifica com isso, por gentileza, utilize o botão de reações para levantar a mão. Ó, então a Elaine já levantou a mão, a Renata, a Ângela, a Ana Paula, a Vanessa. No geral, ó, praticamente, 1/3 aqui das pessoas que estão aqui conosco, né, sentem que estão trabalhando mais, fazendo mais reuniões, né, do que, o período anterior à pandemia. E isso é uma realidade, tá, gente? A gente tem visto aí em várias empresas que a gente aplica essas oficinas, em conversas também com a Microsoft, que as pessoas de fato entendem que estão fazendo aí mais reuniões do que antes. Mas será que essas reuniões de fato estão sendo produtivas? Então fica o meu questionamento aí para vocês, né? Será que a gente está conseguindo, né, tirar o melhor proveito dessas reuniões? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes, gente, o que a gente vê acontecer é reuniões onde nenhum contexto foi compartilhado. Ou seja, eu entro naquela reunião, mas eu fico ali pensando, né, qual é o meu papel nessa reunião? Por que será que me chamaram? O que que vão falar nessa reunião, né? Por que que agendaram essa reunião? Então eu acredito que vocês já tenham passado por esse cenário, né, de receber um convite e não ter a menor ideia do que se trata, por que que vocês foram convidados. Isso acontece com frequência nas empresas. Por quê? Porque muitas vezes o organizador não colocou ali nenhum contexto, né, para os participantes para que eles possam se preparar. E muitas vezes, caso o organizador tenha feito a sua parte, né, divulgando ali o contexto, muitas vezes aquele participante ele entra despreparado porque ele não teve tempo hábil para se preparar. A gente sabe, né, que com o aumento dessas reuniões, muitas vezes o colaborador ele acaba emendando uma reunião na outra, então ele mal consegue terminar a primeira reunião, ele já tem uma segunda reunião iniciando. E a gente sabe também que hoje uma reunião ela não inicia, né, quando a gente entra no convite da reunião e ela também não termina quando a gente sai da reunião. Ou seja, eu tenho atividades que eu preciso fazer antes, durante e após essa reunião, né, para que de fato essa reunião possa ser produtiva. Mas se eu não consigo, checar ali o material que foi divulgado, ou se eu não tenho tempo hábil para me preparar para essa reunião, como que eu vou render o que esperam de mim nessa reunião, né? Então, eu já começo a esbarrar aí em alguns problemas antes mesmo de começar essa reunião. Um outro ponto, gente, é que muitas vezes a gente acaba esquecendo daqueles participantes que estão trabalhando de forma remota. Ou seja, às vezes a gente tem parte dos colaboradores trabalhando no escritório, parte dos colaboradores trabalhando em casa, e aquele participante que está trabalhando remotamente, muitas vezes acaba se sentindo excluído. Por quê? Às vezes é uma sessão de discussão de ideias, às vezes é um brainstorming, né, então as pessoas pegam ali uma folha de papel, começam a desenhar, começam a rabiscar, e aquele participante que está ali trabalhando remotamente, muitas vezes não consegue ter acesso àquela informação, ele não consegue enxergar a informação que está ali na lousa, que está no quadro branco. Por quê? Porque ele não está presencial, naquela reunião, né. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, né. Então se eu estou fazendo uma reunião onde eu tenho participantes remotos e participantes presenciais, eu preciso priorizar quem está remoto, para que ele tenha acesso aí a 100% das informações e para que ele possa, né, contribuir, participar e colaborar da melhor forma possível. Um outro ponto, gente, importante é com relação às distrações. Muitas vezes, a gente não consegue, né, por N motivos, chegar no horário para determinada reunião. Às vezes, por conta do distanciamento social, eu passo boa parte aí do meu tempo sem, encontrar um colega de equipe, então muitas vezes o ponto de encontro vai ser uma reunião, do time, né, uma reunião da área, e eu acabo aproveitando aquele momento,
momento, né, para perguntar, por exemplo, para Elaine da gata dela, da mãe, do filho, do passarinho, do cachorro e assim por diante. E com isso, gente, eu acabo atrasando o início daquela reunião. Então, a minha recomendação para vocês é que é importante a gente interagir com o nosso time, né, com as pessoas que a gente não vê, com certeza, super importante. Mas também é importante a gente saber o momento certo, né, de realizar essas distrações, essas brincadeiras. Então, a minha recomendação aqui para vocês é que a gente possa deixar essas brincadeiras, né, essas conversas paralelas para o final da reunião. Por quê? Eu simplesmente poderia falar para Elaine: "Elaine, ó, quando terminar, fica aí 5 minutinhos para eu conversar com você". E aí, com certeza, né, a gente vai bater aquele papo, né, a gente vai se atualizar, mas eu não estou prendendo as pessoas que estão na reunião. Por quê? Porque eu sei que a Ana vai ter uma reunião na sequência, eu sei que a Andrea tem muito trabalho para entregar, então eu libero essas pessoas para que elas possam tocar o dia delas, né, e aí eu fico só com aquela pessoa específica, né, sem atrapalhar os demais, tá bom? Um outro ponto super importante, gente, é com relação à falta de acompanhamento após a reunião. Então, o que que a gente costuma observar? Por exemplo, a gente faz aqui toda uma reunião, todo um encontro, então imaginem que essa oficina fosse, uma reunião de time, onde a gente estivesse aqui, determinando tarefas para cada uma das pessoas, né. Então, nesses encontros é muito importante eu definir qual é a tarefa, quem vai executar determinada tarefa e até quando essa pessoa vai poder entregar essa tarefa. Mas, o que que acontece? Geralmente a gente alinha tudo aqui na reunião e às vezes a pessoa que ficou responsável, né, por mandar o que ficou combinado na reunião, muitas vezes manda isso por onde? Por e-mail, né, e eu acabo fazendo o quê? Eu acabo concorrendo com outros 300, 400 e-mails que a pessoa recebe na caixa de entrada. Então, aquela atividade talvez ela acaba perdendo o quê? Um pouco da prioridade, porque até a pessoa chegar naquele e-mail que eu mandei, ela já pode ter perdido o prazo de entrega de uma determinada atividade. Então, como será que a gente poderia, né, trazer aí, essas atividades da melhor forma possível, né, colocando em ferramentas onde a própria ferramenta pudesse fazer aí, o follow-up, as notificações, os lembretes com os usuários, tá bom? Então a gente tem ferramentas dentro do Microsoft 365, como o Microsoft Planner, o Microsoft To Do, onde eu posso centralizar essas informações e o próprio Planner depois faz aí a notificação, por exemplo, se eu tenho tarefas que vão vencer nessa semana, ou se eu tenho tarefas já vencidas e assim por diante. Então, gente, é muito importante que a gente comece a pensar nisso, que a gente comece a utilizar as ferramentas adequadas, né, para que a gente tenha aí um melhor aproveitamento das reuniões que a gente faz. E se a gente, pensar no que eu falei para vocês, né, que uma reunião ela não começa quando eu entro no convite, ela também não termina quando eu saio daquele convite, se a gente começar a pensar em como que eu posso organizar melhor essa agenda, né, essa reunião, com certeza eu consigo reduzir essas reuniões de 60 minutos, né, que parece que é um padrão na maioria das empresas, às vezes a gente nem precisa dos 60 minutos, mas as pessoas falam: "Ah, deixa eu marcar aqui 1 hora, porque vai que precisa". Eu acabo reservando ali um tempo a mais na agenda daquele colaborador. Então, se eu seguir essas boas práticas, né, se eu fizer isso, com certeza eu consigo reduzir as minhas reuniões de 60 minutos para reuniões de 45 minutos, tá bom, gente? Então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês e a gente vai ver aqui, então, como que a gente poderia tornar essas reuniões, né, do nosso dia a dia mais produtivas. Então, seguindo esse conceito, tá, gente, de atividades que a gente deve fazer antes, durante e após a reunião, eu tenho aqui, por exemplo, antes da reunião, seria muito importante eu preparar a minha agenda. Então, como eu falei para vocês, será que eu preciso de 60 minutos, né, para fazer aquela conversa? Muitas vezes não, né, às vezes uma reunião aí de 45 minutos ou uma reunião de 30 minutos já é suficiente.
Outro ponto, com relação à definição do público, será que todos os participantes que eu preciso convidar, será que de fato eles precisam estar nessa reunião? Quantas vezes, né, gente, aconteceu aqui comigo, acredito que tenha acontecido com vocês, da gente entrar numa sala de reunião e ter ali, às vezes, 10 pessoas, 15 pessoas. Eu, às vezes, como eu dou muito treinamento, né, às vezes é uma reunião que não é um treinamento, mas eu vejo tanta gente na sala, eu fico pensando: "Ué, será que era uma oficina, né, tem tanta gente na sala?". Mas não, às vezes o organizador não teve o cuidado de definir o público. Às vezes ele tem um tema para tratar, ele chama 5 pessoas, porque ele não sabe quem que é o responsável por aquela determinada atividade. E isso está incorreto, né, gente? Para que a gente possa ser o mais produtivo possível, o ideal é que a gente possa, conversar com essas pessoas, definir de fato quem precisa estar ali naquele encontro com a gente. E o terceiro ponto seria com relação a compartilhar o contexto. É muito importante compartilhar o contexto? Importantíssimo, gente. Por quê? Se eu compartilho o contexto, eu dou a chance daqueles colaboradores deles se prepararem. Então, por exemplo, é uma reunião para detalhar alguma apresentação que vai ser feita, algum documento, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu já tenho esse documento pronto, ao invés de esperar a reunião para mandar esse documento para todos, por que não hospedar esse documento, né, na equipe do Teams específica? Por que não compartilhar esse contexto previamente, e aí as pessoas só discutem no momento da reunião as dúvidas ou as melhorias ou o que precisa ser modificado. Bom, eu vi que a Elaine levantou a mão. Elaine, pode fazer sua pergunta. Cíntia, a Renata está comentando que ela acha difícil conseguir estabelecer previamente um tempo de duração para a reunião e perguntando se você tem alguma dica. Perfeito, Renata. Então, assim, ó, vamos pensar o seguinte, né? Se é uma reunião, por exemplo, de um alinhamento, eu, por exemplo, antes de trabalhar na Top 365, eu trabalhava como gerente de uma equipe de suporte e sustentação, né, numa outra empresa, e eu tinha todo um time ali para conduzir. Então, o que que eu fazia, né? Eu tinha reuniões diárias com o meu time. Então, se é uma reunião diária, né, e uma reunião direta com um determinado participante, será que eu preciso de 30 minutos, sabendo que no dia seguinte eu vou conversar com ele de novo, né, eu vou alinhar as atividades? Muitas vezes não, né. Então a gente tem aí, por exemplo, se for uma reunião de alinhamento com uma única pessoa, às vezes 15 minutos é suficiente, né. Por quê? Porque eu só vou determinar ali prioridades, eu vou alinhar alguma coisa rápida, então 15 minutos suficiente. É uma reunião um pouco maior, às vezes tem mais de uma pessoa, né, que você precisa falar, talvez meia hora, né, e aí você vai ter que avaliar qual que é o contexto da sua reunião para ver se de fato meia hora é suficiente. Às vezes, gente, as pessoas, eu digo assim, né, que o pessoal costuma mandar convites de 60 minutos, porque é o padrão, né, que aparece ali quando você vai fazer um agendamento. E a Microsoft, ela vem constantemente, né, eu acho que vocês já devem ter visto isso, constantemente eles vêm colocando ali, eh mensagens para a gente no Outlook, no Teams, enfatizando, né, se aquela reunião não pode ser uma reunião de 45 minutos. Então pensa, né, se por exemplo, os os primeiros minutos, né, se a gente pensar numa reunião de 60 minutos, os primeiros 15 minutos geralmente é o quê? 5 minutos para esperar o pessoal chegar na reunião, e os outros 10 minutos muitas vezes é o quê? Fazendo uma apresentação, ou então, aterrissando todo mundo no contexto da reunião. Então, se eu puder já compartilhar esse contexto previamente, se eu já colocar ali, tudo que vai ser dito naquela apresentação no convite da própria reunião, eu consigo facilmente encurtar essa reunião de 60 minutos para uma reunião de 45 minutos, tá bom? Mas aí, claro, você vai ter que avaliar no dia a dia, né? Vai ter que utilizar o bom senso para ver se de fato precisa, né? A gente sabe que tem áreas que fazem reuniões de 2 horas, de 3 horas, né? Então, se de fato for necessário, tudo bem, ok, mas aí você também tem aí essa experiência do dia a dia, né, de acordo com as reuniões que você realiza, se é de fato vamos supor, um tema
que já foi discutido anteriormente, se aquele assunto, naquele momento, necessitou de todo o tempo da reunião que foi disponibilizado. Às vezes não, né? E aí, com isso, vocês vão conseguindo adequar a agenda de vocês, tá bom? Tem mais alguma pergunta no chat, Elaine? Por enquanto, não. Então tá bom, o pessoal tá tímido, sexta-feira, né, vamos deixar o pessoal esquentar aí, mas fiquem à vontade, tá bom, gente? O segundo ponto é com relação às atividades que a gente pode fazer durante a reunião. Eu costumo dizer o quê? E isso vocês vão perceber aqui nas nossas oficinas, né? Eu sempre gosto de chamar alguém para participar, eu sempre gosto de pedir para a pessoa abrir a câmera, de pedir para a pessoa abrir o microfone, para que a gente possa conhecer um ao outro, para que a gente possa promover essa discussão e a interação de todos. Por quê, gente? Se eu ficar aqui, ó, 1 hora e meia falando, né, passando slide aqui para vocês, sem interagir com vocês, vocês vão acabar o quê? Ou dormindo, ou dispersando, ou fazendo outras atividades do dia de vocês, né? Então, se a gente puder interagir, a chance da gente conseguir passar esse conteúdo é muito maior, né? Então, tenham isso em mente. E após a reunião, é muito importante a gente organizar essas anotações, mas organizar, gente, e distribuir essas tarefas em ferramentas específicas, né? Então, daqui a pouco eu vou dar aqui a ideia para vocês das ferramentas que vocês podem utilizar, mas é muito importante a gente pensar se de fato tudo que eu estou mandando por e-mail, se de fato faz sentido a gente passar, ok? Então, gente, eu queria, saber agora de vocês quem poderia ser um voluntário, quem poderia me auxiliar aqui a criar um convite de reunião de uma forma mais produtiva, ou quem poderia me auxiliar, né, mostrando para mim como que vocês costumam agendar essas reuniões. E aí, com base nessa demonstração, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou dando dicas aqui para vocês de como que a gente pode melhorar esses convites, de como que a gente pode tirar um proveito maior das reuniões, ok? Quem poderia me auxiliar, gente, por gentileza, utilize o botão de reações para levantar a mão, que eu vou chamar a pessoa aqui para que ela possa me guiar aqui no agendamento das reuniões. Quem poderia me auxiliar? Tem algum voluntário? Vocês estão muito tímidos, hein, pessoal? Priscila, perfeito. Priscila, eu vou promover você aqui a uma apresentadora, tá? Se você quiser abrir a sua câmera, abrir seu microfone, fique à vontade. Eu ainda não estou ouvindo, tá, Priscila? Seu microfone está no mudo, então você pode tirar ele do mudo para que a gente possa interagir. Olá, bom dia. Bom dia, Priscila. Agora sim, tudo bem? Tudo. Momentinho só aqui. Eu não sei se eu vou abrir a câmera, porque eu tô na... Ai, é a timidez, gente. Imagina, ó, fica tranquila, a gente tem planos de fundo para colocar aqui, tá? Então não se preocupe Aham. com o ambiente, é mais para que a gente possa interagir mesmo, tá? Tá, eu vou compartilhar aqui. Geralmente, assim, é, no grupo do trabalho, né? Eu faço direto ali, ou então pelo calendário, né? Vou compartilhar aqui. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, Priscila. Sim, Eu vou abrir aqui a minha tela do próprio Teams, tá? Para que sim, todo mundo possa enxergar, e aí você vai me orientando como que eu poderia agendar, então, uma reunião mais produtiva, ok? certo. Então, perfeito. Você costuma agendar aqui pelo próprio Teams ou você usa Sim. pelo Outlook? Ah, pelo próprio Teams. Perfeito, então Sim. ótimo, né, já fico feliz. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o pessoal, ainda acha, né, que eu preciso sair do Teams para abrir o Outlook, abrir o calendário para agendar uma reunião, e eu não tenho essa necessidade, né, então aqui dentro da própria aba de calendário do Teams, né, então no menu lateral aqui do Teams, eu consigo, agendar as nossas reuniões. Então primeira coisa, aqui pelo calendário, Priscila, qual que é o botão que você utiliza para que você possa começar a marcar aqui o seu convite? Eu vou no mais nova reunião.
Aqui, né, canto Isso. superior direito, né, para quem não localizou, canto superior direito, legal. Então, uma outra observação para vocês, tá, gente? Eu tenho esse botão reunir agora, então, para quem não sabe, o botão reunir agora é para que a gente possa realizar o quê? Reuniões instantâneas, ou seja, eu não preciso muitas vezes agendar uma reunião, eu posso ver que a Priscila está ali disponível, eu tenho um assunto para tratar com ela, preciso de uma sala de reunião, eu posso simplesmente mandar uma mensagem para ela: "Priscila, tá disponível? Pode falar 5 minutos?" "Posso". Eu abro uma sala aqui de forma instantânea e convido a Priscila para essa sala. Então eu não preciso ficar esperando, né, o Teams mandar essa notificação para a Priscila por e-mail, eu posso abrir a sala e chamar ela diretamente, que seria aqui as nossas reuniões instantâneas. Clicando aqui no botão de nova reunião, aí sim eu tenho a possibilidade de agendar uma reunião. E para quem é mais curioso, né, notou que a gente tem aqui uma setinha para baixo. Você já chegou a clicar aqui alguma vez, Priscila, ou não? Sim, já. Não lembro o que que é, mas já. Já, né? Perfeito. Então, ó, para quem não se lembra, né, Ah, sim, evento ao clicando vivo. clicando aqui na setinha para baixo, a gente tem 3 modelos de reunião. Então, a primeira seria para a gente agendar uma reunião colaborativa, o segundo para a gente agendar um webinar e o terceiro para a gente agendar um evento ao vivo. Então, para quem ainda não conhece, né, o webinar e o evento ao vivo, a gente tem oficinas específicas para tratar esses temas, né, e para desmistificar esses modelos de reunião, porque a gente ainda vê muitas pessoas com medo, né, de gerarem webinars, gerarem eventos ao vivo, de dar alguma coisa errada, de não conhecer aquela reunião e de não saber pilotar aquele evento ao vivo, tá bom, gente? Então hoje o intuito é a gente falar sobre as reuniões colaborativas, então eu não vou passar para vocês o webinar e evento ao vivo, porque a gente vai ter sessões específicas para tratar desses temas. Mas é importante que vocês saibam que a gente tem 3 modelos de reuniões aqui pelo Teams. Então, primeiro de tudo, tá, gente? Reuniões colaborativas. As reuniões colaborativas são aquelas reuniões onde todo mundo consegue compartilhar câmera, microfone e tela. Ou seja, eu posso ter até 350 participantes numa mesma sala e todo mundo pode interagir a qualquer momento. Os webinars, gente, é um modelo diferente de reunião, muito parecido com as reuniões colaborativas. Então, por exemplo, para quem não percebeu, as nossas oficinas elas são feitas no modelo de webinar. Então, para quem está participando do evento, praticamente não percebe, né, nenhuma modificação, com exceção aqui de alguns detalhes da reunião, mas a tela da reunião, as configurações, elas são muito semelhantes à das reuniões colaborativas, mas dentro de um webinar, a gente tem aí o papel de apresentadores, né, o papel de participantes, então o apresentador ele consegue ter um controle maior desses participantes, né, então notem que a câmera e o microfone de vocês está fechado, para que não corra o risco de ninguém entrar na sala, né, com a câmera aberta, com o microfone aberto e tirar o foco aqui da nossa conversa. Então a gente tem os webinars que comportam até 10.000 participantes. E a gente tem uma terceira categoria de evento, que seriam os eventos ao vivo ou as famosas lives, né, que são eventos aí para grandes públicos, onde numa configuração inicial eu poderia ter até 20.000 participantes numa mesma sala e fazendo configurações adicionais eu poderia ter até 100.000 participantes, tá bom, gente? Então também é um evento que tem aí uma experiência um pouco diferente, né, das outras reuniões, mas também tem uma finalidade diferente, né. Então, no momento oportuno, a gente vai passar aqui essas configurações do webinar e do evento ao vivo para vocês, tá bom? Eu vi que a Adriana mandou uma pergunta, né, quantas pessoas a gente pode ter nas reuniões? Até 350 participantes, tá, Adriana? Mas a Microsoft constantemente vem aumentando esses números. Então, por exemplo, nos webinars, se eu não me engano, o ideal é até 10.000 participantes, mas por conta da pandemia, eles estavam suportando até 20.000 participantes, tá? Então tem alguns ajustes aí por conta da pandemia, mas você pode considerar até 350 pessoas para reunião colaborativa,
até 10 mil para webinar e até 20 mil para os eventos ao vivo, ok? Então vamos lá, né? A Priscila falou para mim que ela clica aqui em nova reunião, então eu vou selecionar aqui o botão de nova reunião e aqui a gente vai começar a criar o nosso convite de reunião. Então, Priscila, conta aqui para mim. Como que você faz aqui? Você costuma colocar o título? Tem algum padrão que você segue para criar o título ou não? Como que você criaria aqui o convite? Priscila, está aí comigo ainda? Eu não estou conseguindo ouvir a Priscila, gente. Alguém manda aqui para mim a mensagem se vocês estão conseguindo ouvi-la? Não, não estamos. Não, né? Priscila, vamos ver se não sei se você consegue colocar seu microfone no mudo e tirá-lo do mudo novamente para a gente ver se o áudio volta aqui para a gente. Ela está escutando, mas a gente não está te escutando, tá, Priscila? Pode, abrir o áudio novamente? Aparece aberto o áudio dela. É, parece aberto, mas não. Aí alguém já está perguntando, e quando houver uma falha dessa de comunicação, o que que a gente faz? Perfeito. É a primeira coisa e que geralmente funciona, tá, gente? Vou dar uma dica aqui para Priscila. Priscila, tente sair da reunião e ingressar novamente. Geralmente isso resolve. A gente aguarda aqui uns minutinhos. Eu vi que o Rodrigo, ele ingressou aqui na reunião, então, Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui às nossas oficinas de trabalho híbrido. Caso você queira fazer algum comentário, fique à vontade aí para participar conosco. Oi, Cíntia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia a todos. Na verdade, Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. na verdade, eu nem posso interromper, porque eu estou vendo aqui que a Cíntia está num excelente exemplo, tá? Só, mesmo não podendo, desculpa até ser um pouco invasivo aqui na apresentação, tá? Esse erro que aconteceu com a Priscila, ele pode ter sido ocasionado por conta dos diferentes dispositivos de áudio e microfone que ela tem, tá? Então, Cíntia, depois, se você puder mostrar para o pessoal como você ajusta ali o microfone e o fone de ouvido, para aquele respectivo momento, eu acho que vai ajudar os demais, tá bom? Então, Com vou ficar certeza. escondidinho aqui respondendo as dúvidas no chat, você pode seguir, por favor, tá bom? Perfeito. Eu Cíntia vi e que Rodrigo, aproveitando essa interrupção, claro. eu estava até agora há pouco resolvendo um problema com uma participante que não conseguiu entrar. Ela estava inscrita, ela clicava, não aparecia eu entrar, ela até compartilhou umas telas comigo, a gente ficou um tempo, eu chamei, não resolvia também, por fim ela conseguiu. Então, vocês têm alguma noção do que, eu não quis interromper antes, mas já que a gente está falando de problema agora, vocês têm alguma noção do que poderia ter sido? Ah, perfeito, vamos lá. Esse cenário, quando o usuário tenta ingressar e não consegue, ele pode acontecer por vários motivos, tá? Tem um erro reconhecido da Microsoft, nós ainda não temos uma solução para este cenário, mas existem alguns procedimentos de contorno. Cíntia, eu posso compartilhar minha tela? Eu Com certeza. já baguncei a apresentação, né? Desculpa, Não, tá? fica à vontade, fica à Então vamos lá, vontade. ó, deixa eu compartilhar minha tela aqui, vamos lá. Então, o que acontece, Elaine? Em muitos cenários, o usuário ele não consegue ingressar. Na hora que ele tenta ingressar, aparece uma notificação falando de que você não tem acesso a este evento e aparece ali um botão para você encerrar. O que você pode pedir para o usuário, tá? Peça para que ele saia da reunião, você vai vir aqui no menu Pessoas, e em seguida você vai pesquisar o nome da pessoa, como por exemplo, vou colocar aqui o Thiago D'Agostino, ó. Aí você vai clicar aqui no botão solicitar para ingressar. Lá no outro usuário, né, o usuário que não está conseguindo entrar, vai aparecer uma notificação falando: o Rodrigo está te chamando para determinada reunião, tá? Então, essa é a forma de contornar o problema. A Microsoft não tem uma solução definitiva. Cíntia, você está em que momento da apresentação do convite de reunião? E a gente vai começar a gerar o convite. A Priscila estava me Então, auxiliando aqui na geração do convite. perfeito. Então, eu vou deixar a Cíntia continuar com vocês, porque ela vai mostrar ali o menu opções de resposta, e lá no menu tem também uma outra configuração que evita que esse problema aconteça, tá bom? Então, Perfeito. pode ir lá, Cíntia. Eu vou parar aqui, porque senão você sabe que eu gosto de falar, né?
Vamos lá, você é sempre muito bem-vindo, Rodrigo. Todo mundo adora você. Então vamos lá, vou compartilhar aqui novamente minha tela. Eu vi que a Priscila retornou. Então, Priscila, se você puder abrir aí seu microfone, Oi, vamos ver. oi. Ah, agora sim. Eu falei, gente, é só entrar e sair novamente que tudo é resolvido. Então Agora vamos sim. lá. Priscila, a gente estava falando, né, a respeito do título. Como que você Sim. costuma colocar o título aqui na sua reunião? Então, tem o padrão, porque no nosso setor a gente faz a reunião mensal, né? Com o pessoal que tanto que está em casa quanto o pessoal presencial, tá? Então, eu coloco ali reunião mensal e o nome do mês, né? E quando tem alguma coisa excepcional, aí eu coloco qual é o motivo, né? Ah, é alguma coisa sobre algum processo, alguma coisa sobre o nosso setor é a digitalização, né? Então, Uhum. alguma coisa sobre a empresa, digitalização, alguma tarefa que precisa ser feita, então eu especifico ali exatamente o que que é. Perfeito. Uma outra dica que eu posso dar aqui para vocês, tá bom? Eu, por exemplo, eu costumo realizar reuniões para diversos clientes, né? Então, são reuniões externas. Então, para quem realiza muita reunião externa, talvez seja interessante colocar aqui, ó, entre colchetes, o nome do cliente. Por exemplo, TRF3, e eu poderia colocar aqui a reunião, né? Por quê? Porque quando eu olho para o meu calendário, isso facilita a minha organização, né? Então, se eu olhar, eu sei quando que eu falei com vocês, né? Quando, sem precisar ficar entrando no convite para ver, ah, será que é essa reunião que era do TRF3? Será que era de outro cliente? Então, isso facilita muito aqui para mim no agendamento, tá bom? E aí vocês podem utilizar. Segundo ponto, né, com relação aos participantes obrigatórios. Você costuma segmentar os participantes obrigatórios dos opcionais ou você costuma sempre colocá-los como obrigatórios? Como é o pessoal do nosso setor e o chefe quer todo mundo, então eu É sempre todo coloco os obrigatórios. Todo mundo obrigatório, perfeito. É, Para quem não sabe a diferença, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, o Rodrigo Moraes, né, como um participante obrigatório. Vou colocar aqui o Euler, né? E eu poderia abrir o campo aqui de opcional e colocar aqui, por exemplo, o Fermat. Mas para quem não sabe a diferença, tá, gente? Eu costumo pensar da seguinte forma, né? Quando que eu defino que o participante ele é um participante obrigatório e quando que ele é um participante opcional? Geralmente, eu penso da seguinte forma: se o Rodrigo não participar dessa reunião, eu posso seguir sem ele? Se a resposta for sim, ele não deve ser um participante obrigatório, ele deve ser um participante opcional. Então, para mim, né, os participantes obrigatórios são aqueles onde sem ele a reunião não poderia acontecer. Então, vamos supor, né, aqui a gente está falando sobre uma reunião mensal para apresentação de resultados. Então, vamos dizer que o Rodrigo que vai fazer essa apresentação, ou seja, ele é o participante obrigatório. Sem ele, essa reunião não acontece. Por quê? Porque ele que vai apresentar esses resultados. Então, eu posso colocar ele como opcional? Não, né? Então, ele precisa saber que ele é fundamental para aquela reunião. Então, gente, esse campo é muito importante porque, no geral, todo mundo coloca todo mundo como obrigatório sempre, né? E se a gente começar a segmentar quem de fato é obrigatório, quem de fato é opcional, a gente já consegue ter aí uma melhor adesão das nossas reuniões. Por que que eu estou falando isso para vocês? Notem que aqui abaixo do nome do Rodrigo, né, e dos demais participantes, a gente tem o status. Então aqui fala para mim o quê? Que o Rodrigo está provisório, o Euler e o Fermat estão disponíveis. Então, se eu falo que o Rodrigo é um participante obrigatório, o ideal é que ele estivesse como disponível, porque a chance dele não participar dessa reunião é maior quando ele não está nesse status, tá bom? E como que a gente poderia, então, encontrar um horário onde todos os participantes pudessem estar disponíveis? A gente pode utilizar essa sugestão, né, aqui abaixo, né, do dia e horário da reunião, ou a gente também pode clicar aqui no assistente de agendamento, ao lado aqui do botão de detalhes, na parte superior da tela, e aqui eu consigo visualizar a agenda dos colaboradores. Então, eu tenho aqui a Cíntia que está indisponível, o Rodrigo está provisório porque ele já tem uma outra reunião aqui no horário, o Euler está disponível e o Fermat está disponível. Eu posso, então, através aqui dessa mão, né, que aparece aqui dessa mãozinha, eu consigo
jogar essa minha reunião, né, então arrastar essa reunião para o período, onde todos os participantes estejam disponíveis, tá bom? Então se eu colocar aqui, ó, o Rodrigo ainda está indisponível, acho que o único horário que o Rodrigo teria seria esse aqui das 11h30 ao meio-dia, né, então eu consegui encaixar aqui, ó, um horário onde todo mundo está disponível. Um outro ponto interessante, gente, geralmente quando a gente agenda aqui pelos detalhes da reunião, eu consigo adequar o meu horário apenas em janelas de 30 minutos ou 1 hora. Então o pessoal já me questionou: "Cíntia, você falou que o ideal talvez é a gente reduzir as reuniões de 60 minutos para 45 minutos, mas quando eu tento agendar aqui pelo Teams, ele não me dá a opção de 45 minutos. Como que eu posso fazer isso via Teams?". Gente, através do assistente de agendamento, vamos supor que aqui é uma reunião de 1 hora, tá, então eu vou expandir aqui, ó, então eu tenho, se eu selecionar aqui na bolinha, né, eu consigo expandir ou diminuir o meu horário. Então eu tenho aqui uma reunião das 11h30 ao meio-dia e meia, e se eu pegar aqui na bolinha, ó, eu consigo trazer para o meio-dia e 15. Com isso eu consigo fazer esse horário quebrado, né, de 45 minutos, tá bom, gente? Então feito isso, ó, volto para os detalhes da reunião e eu teria aqui a minha reunião de 45 minutos, ok? Bom, beleza, conseguimos, ajustar aqui o horário. Que mais você preencheria aqui, Priscila? Às vezes eu preciso colocar alguma coisa lá embaixo, detalhes da reunião, né? Quando é alguma coisa muito específica e as pessoas não sabem o que que é, aí eu detalho aqui embaixo, adianto um pouco o assunto. Entendi. Mas você não preenche sempre esse campo? Não, não é sempre, não é sempre, é mais Perfeito. quando é algo específico mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Eu vi que a gente pulou alguns campos, então só para a Sim. gente poder retornar, eu vou só explicar o que funciona cada um, como funciona cada um desses campos, né, para não ficar dúvida aqui com o pessoal. Mas, por exemplo, aqui no campo de recorrência, eu tenho a recorrência da reunião. Então, por exemplo, se é uma reunião mensal, talvez o ideal é eu já Deixa eu realizar, né, o agendar, agendamento de uma forma recorrente, né? Então eu sim. posso falar que essa reunião deveria se repetir a cada 1 mês, né? E aí ele vai determinar se vai ser no dia, né? Sempre no dia 11, se vai ser num dia da semana específico, né? Se tenho aqui uma data de encerramento, então, por exemplo, eu quero que aconteça essa reunião de forma mensal, mas até o final do ano. Para o ano que vem, a gente ainda vai definir qual que vai ser a data. Então, eu poderia colocar aqui uma data de término, né, dessa recorrência, ok? Então, a gente pode preencher aqui a recorrência. E eu tenho outras opções aqui de recorrência. Então, por exemplo, eu posso falar que essa reunião acontece todos os dias da semana? Sim, né? Aqui no caso, como o nosso exemplo é uma reunião mensal, talvez não faça sentido, mas se fosse, por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês, né, de ter ali uma conversa diária com os membros da equipe, então talvez eu devesse marcar aqui uns 15 minutos diário todos os dias da semana. A gente tem a opção diariamente. O que que é isso, Cíntia? Eu já não tenho todos os dias da semana em cima, né? Porque qual que é a diferença para esse campo diariamente? Aqui, gente, no diariamente, a gente está contemplando também os finais de semana, tá bom? Essa é a diferença. E aí a gente tem as outras opções, né? Então, de forma semanal, anual e assim por diante. Se eu clicar aqui também na recorrência personalizada, eu poderia adequar essa recorrência de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, eu quero agendar uma reunião a cada 15 dias, então eu posso colocar aqui que ela deve repetir a cada 2 semanas, né. Então, eu consigo ir ajustando aqui a minha recorrência para deixar esse convite o mais aderente possível à minha necessidade, tá bom? Como é uma reunião apenas de demonstração, não vou colocar nenhuma recorrência. A gente tem também a possibilidade de adicionar um canal para essa reunião. Então, mais uma vez, né, a Priscila, ela falou para a gente aqui o seguinte, né, é uma reunião da área, todo mundo tem que participar. Então, talvez essa reunião possa ser uma reunião de equipe, né? Então, se a Priscila já tem ali uma equipe estruturada com um canal onde contempla todos os membros daquela equipe, ela poderia vincular facilmente essa reunião com um canal aqui da equipe dela, né? Então, as Uhum. pessoas que fazem parte daquela equipe, que fazem parte daquele canal, né, vão poder
consultar todos os artefatos da reunião e vão ter acesso, por exemplo, que aquela reunião foi agendada, né, que aquela reunião está iniciando e assim por diante. Então, eu consigo vincular essa minha equipe com uma equipe do Teams. Seria a mesma coisa que agendar lá pelo grupo direto, né? Pelo grupo que você diz, A como se... equipe, né? Isso, perfeito. Perfeito. Aqui no adicionar localização, né, seria relacionado, né, então, ao endereço. Então, por exemplo, como a gente citou, a gente ainda tem um cenário híbrido de trabalho, né? Então, muitas vezes eu posso ter reuniões presenciais. Se for uma reunião presencial com cliente externo, vocês precisam colocar o endereço, né? Endereço, sala, andar, e etc. Então, vocês podem utilizar o campo aqui de localização para colocar essas informações. Se for apenas uma reunião via Teams, eu preciso preencher, Cíntia? Não precisa preencher, tá bom? Por quê? Porque o Teams já entende que, como a gente está gerando uma reunião via Teams, né, que ele deve gerar uma sala virtual para suportar essa reunião. Então, esse campo não precisa ser preenchido. E aqui nos detalhes da reunião, a Priscila foi super honesta. Ela falou: Cíntia, tem hora que eu preencho, tem hora que eu não preencho. Mas a gente já viu lá no slide que eu mostrei para vocês que seria muito interessante a gente preencher esse campo. Por quê? Porque é aqui que eu vou dar o contexto para as pessoas se prepararem, né? Então, aqui eu poderia colocar as informações a respeito do que vai ser abordado nessa reunião mensal, posso separar aqui em tópicos, poderia ter aqui, por exemplo, subtópicos e assim por diante. Opa! E assim por diante. Então, já coloco aqui o contexto, né, da minha reunião, porque o Rodrigo, que às vezes não sabe, né, se eu colocar só a reunião mensal, ele pode se perguntar, mas por que eu estou como participante obrigatório? Será que esperam que eu faça alguma apresentação aqui na reunião mensal ou eu vou ser apenas um ouvinte? Então, se ele for apresentar de fato algum resultado, algo desse tipo, eu já poderia colocar aqui o contexto, ou seja, eu já coloco essa informação para o Rodrigo para que ele possa se preparar para aquele momento, tá bom, gente? Então, dessa forma aqui, o nosso convite está ficando cada vez mais completo. Tem algumas informações adicionais que a gente poderia colocar. Então, por exemplo, aqui no mostrar como, eu estou falando o quê? Como que as pessoas devem aparecer o status dela no Teams quando elas estiverem nessa reunião. No geral, o ocupado super atende, né? A gente não precisa fazer nenhuma alteração. Eu tenho também uma outra opção de categoria. Por exemplo, essas categorias são as mesmas categorias que a gente tem no Outlook. Então, um exemplo muito fácil aqui da gente entender, por exemplo, aqui na Top 365, a gente tem uma equipe de especialistas de produto. Então, ora eu faço a apresentação, ora eu auxilio no chat, ora eu não estou na apresentação, né? Tá um outro especialista, mas no meu calendário eu tenho sempre lá os convites que estão agendados com os clientes. Por quê? Se acontecer alguma coisa comigo, o Rodrigo consegue me substituir. Se acontece alguma coisa com o Rodrigo, eu posso substituí-lo. Então a gente sempre sabe os encontros que estão agendados. Mas para que eu não me perca, né, na agenda, para que eu saiba exatamente quando que eu vou palestrar, eu coloco uma categoria, né, que determina aqui que essa reunião, quem é responsável é a Cíntia, né? Então quando eu não marco essa reunião com o meu nome, eu sei que é uma outra pessoa que vai palestrar. Então eu não preciso preparar nada anteriormente, ok? Então, seria mais uma forma de vocês realizarem aqui a organização de vocês. Com relação ao fuso horário, talvez vocês não precisem mexer, né? Só quando vocês fizerem uma reunião com uma pessoa de fora, mas talvez não seja a realidade de vocês. E aqui nas opções de resposta, né? Que até o Rodrigo tinha pedido para a gente mostrar. A gente tem aqui duas opções, né? Primeiro, de solicitar respostas, ou seja, eu vou enviar esse convite aqui para os 3 usuários e eu quero ser notificada da resposta que eles deram para essa reunião. Ou seja, eu quero saber se o Rodrigo aceitou ou recusou aquela reunião.
Com relação ao permitir encaminhamento, por exemplo, o Rodrigo ele pode avaliar esse convite e falar assim: ah, a Cíntia deve ter me convidado de forma equivocada, porque quem apresenta a reunião mensal não sou eu, é o Hélio. Então, o Rodrigo ele pode pegar esse convite e, caso essa opção de permitir encaminhamento esteja habilitada, ele poderia encaminhar esse convite em meu nome para o Hélio, que é o nosso CEO aqui da Top 365, tá bom, gente? Então, eu permito que os usuários encaminhem essa reunião para outras pessoas. E aqui a gente tem mais um campo, né, que seria o requer registro. No geral, quando a gente gera uma reunião colaborativa, a gente não precisa de registro, porque esse registro ele está relacionado a um formulário de inscrição para essa reunião. Ou seja, se eu marcar que pessoas da minha organização ou todos devem apresentar um formulário de registro, eu mudo esse modelo de reunião colaborativa para o formato webinar, porque o webinar que prevê esse formulário de inscrição, tá bom, gente? Então, para as reuniões colaborativas, vocês não precisam alterar esse campo, ok? Bom, feito isso, Priscila, aí a gente pode encaminhar o convite, né? Sim. Beleza, então eu vou encaminhar aqui o convite e depois que você encaminha esse convite, Priscila, você faz mais algum ajuste ou não? Não, geralmente não. Só se o chefe quiser convidar mais alguém que eu não incluí, aí eu faço alguma alteração quando ele pede, mas em geral não. Perfeito. Então, eu vou clicar aqui 2 vezes no convite da reunião e eu gostaria de saber o seguinte: você conhece as opções da reunião? Você sabia que a gente tem configurações adicionais que não são mostradas quando a gente gera o convite e que elas podem ser alteradas posteriormente ou não? Eu acho que sei, mas vamos ver o que você vai falar. Na dúvida, né? Vamos, É, vamos dar uma olhada. Perfeito. Então, ó, clicando aqui nos 3 pontinhos, a gente tem uma opção opções da reunião, tá, gente? Então, esse campo ele só aparece depois que a gente agenda esse convite, né? Depois que a gente envia esse convite para os participantes. Então, aqui nas opções da reunião, a gente tem os detalhes, né? Como o título, dia e o organizador da reunião. A gente tem informações também que podem ser muito interessantes para vocês, como, por exemplo, quem pode ignorar o lobby? Talvez a gente faça, eu não sei quantas pessoas tem aí no time da Priscila, né? Por exemplo, quantas pessoas participariam dessa reunião mensal. Mas se é um geralmente são umas 15. 15 pessoas é um número ainda reduzido, mas vamos supor, se a gente fizesse uma reunião com grande público, como por exemplo, a gente fez recentemente essas oficinas para o time do metrô de São Paulo, né? Então a gente aplicou essas oficinas para cerca de 600 pessoas, né? Então imaginem 600 pessoas na sala. Imaginem, gente, se a gente não tivesse desabilitado esse lobby. A cada pessoa que entra naquela reunião, a gente escuta o barulhinho de que a pessoa ingressou na reunião. Isso 600 vezes, gente, é enlouquecedor, né? Então a gente tem aqui a possibilidade de definir quem pode ignorar o lobby. Então aqui eu posso definir que pessoas na minha organização podem ignorar, que pessoas na minha organização e convidados, se todo mundo pode ignorar e assim por diante, tá? Então quando você coloca que as pessoas podem ignorar o lobby, a pessoa ela passa diretamente para a sala de reunião sem ela ter que aguardar na sala de espera, ok? Ótimo. A gente tem aqui permitir que chamadores ignorem o lobby. Cíntia, quem são esses chamadores? Pelo amor de Deus. Gente, quando a gente gera uma reunião via Teams, o próprio Teams ele gera um número local para aquela sala de reunião. Ou seja, se eu estou sem internet, se eu preciso participar daquela reunião, mas eu não estou conseguindo me conectar via Teams, eu posso pegar o número daquela sala de reunião, ligar via ligação local, tá? Então, eu pego lá pelo meu celular, digito lá o número da chamada, né? E faço uma ligação local para poder ingressar naquela sala. E essas pessoas que ingressam pelo número de telefone, elas são os famosos chamadores, tá bom? Então aqui é uma configuração para determinar se você quer saber ou não, né, que as pessoas entraram ou saíram da reunião e se eles podem ou não ignorar o lobby, tá bom?
A gente tem também um papel de co-organizador, ou seja, imaginem que a gente fez toda aqui a organização das oficinas com a Elaine, só que a Elaine vai sair de férias, então a Elaine fala assim: olha, Cintia, eu não vou poder participar da oficina naquele dia porque eu estarei de férias. Então, o que seria muito interessante? A gente colocar um co-organizador, porque se acontecer algum problema, se a gente precisar fazer alguma edição naquele convite, ou a gente precisar fazer alguma alteração, algum ajuste, e a Elaine estiver indisponível, né, a Elaine sendo a nossa organizadora principal, eu consigo acionar um co-organizador para que ele faça os ajustes, né? Então seria uma segunda pessoa aí nominada, né, para fazer alguns ajustes na reunião, ok? Eu determino também quem pode apresentar. Então, se todo mundo vai poder apresentar, se pessoas específicas, se apenas pessoas da minha organização e assim por diante. Se eu vou permitir microfone e câmera para os participantes, tá, gente? Então, como vocês notaram, né, no nosso webinar aqui a gente deixa a câmera e o microfone fechados, né, pelo motivo que a gente citou anteriormente, de não correr o risco de alguém entrar com esse microfone e com essa câmera aberta. Eu posso definir a gravação automática, ou seja, muitas vezes, a gente tem uma pessoa ali na reunião só esperando, iniciar a apresentação para poder startar a gravação, mas ela tem uma outra reunião na sequência. Então, às vezes, a gente pode configurar essa gravação para ela ser iniciada de forma automática. Só tomem um pouco de cuidado ao habilitar essa opção, gente, porque a partir do momento que o primeiro usuário ingressar nessa reunião, o Teams já começa a fazer a gravação de forma automática, né? Então, não necessariamente é o momento que a gente precisa que a gravação seja iniciada. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma reunião ali às 9 horas da manhã. Às vezes a pessoa começou a trabalhar às 7, mas ela já entrou na sala para ser notificada, né, quando a reunião começar. E quando ela entra nessa sala, ela já dispara aí, né, o início da gravação. Então, tomem cuidado com isso, para que vocês não acabem consumindo aí uma gravação de forma desnecessária. A gente tem aqui a opção do chat da reunião, essa opção também é bem legal, porque, por exemplo, né, a gente pode ter aí o chat habilitado apenas na reunião. Então, a partir do momento que a gente sai da reunião, que aquela reunião é encerrada, esse chat também é desabilitado. E isso pode ser muito ruim. Por quê? No exemplo que a Priscila deu para a gente da reunião mensal, podem surgir o quê? Assuntos, né, que depois a gente deva comunicar para aquelas pessoas que participaram da reunião, que foram feitos posteriormente, assim por diante. Se o chat está habilitado, gente, eu posso notificar essas pessoas no próprio chat da reunião. Ou seja, eu mantenho todo um contexto ali num único local, né? Então, as informações elas ficam centralizadas naquela reunião. Se eu desabilito esse chat, as pessoas voltam, por exemplo, para o e-mail, ou então elas vão mandar mensagens no chat individual, e aí às vezes nem todo mundo tem acesso àquela informação, então você acaba descentralizando essa informação, o que pode ser ruim para vocês. A gente tem aqui a opção, né, de permitir reações. Então, por exemplo, a gente sabe aqui que nas nossas reuniões a gente tem a opção de aplauso, de mandar coraçãozinho, de mandar o surpreso, né, aquela carinha surpresa e assim por diante. Mas muitas vezes o pessoal fala para mim: Cíntia, não aparece essa opção aqui para mim só aparece o botão de levantar a mão. Então, muito provavelmente o organizador da reunião desabilitou aqui as reações, por isso que não aparece para vocês, tá bom, gente? Tem também a opção de habilitar uma sessão de perguntas e respostas. Hoje eu não vou me ater a esse campo, porque quando a gente fala de webinars e eventos ao vivo, a gente demonstra essa sessão de perguntas e respostas, mas é importante que vocês saibam que existe aqui também nas reuniões colaborativas. Eu posso habilitar legendas de forma manual, tá? Então eu poderia fornecer aqui legendas de forma manual, sem utilizar aquelas legendas automáticas da reunião. E eu também poderia habilitar a interpretação do idioma, ou seja, eu posso definir aqui quem é o meu intérprete, qual é o idioma de origem e o destino para que essa reunião ela possa ser traduzida.
Ok, gente? Bom, feito isso, né, poderia salvar. Aqui sim vocês precisam salvar os ajustes, tá? Então, feito isso, ajustado aqui as opções de chat, de lobby, etc., essa reunião ela está configurada da melhor forma possível, tá bom, gente? E aí, voltando aqui para. Até te agradeço, tá, Priscila? Eu vou deixa eu compartilhar outra tela aqui com vocês, para que vocês possam visualizar aqui novamente a apresentação. Mas perfeito, a Priscila demonstrou super bem aqui como que a gente pode fazer o agendamento de um convite, né? E também me deu a oportunidade de dar algumas dicas para vocês. Mas vamos ver se a gente passou aqui por todos os pontos, né? Se eu não esqueci de nenhum ponto importante. Então falamos, né, que antes da reunião é importante a gente segmentar os participantes, falamos de conversar com esses participantes também para definir quem de fato precisa estar na reunião. Lembrem-se sempre, né, de compartilhar aqui no campo de detalhes da reunião o contexto da reunião. Então, gente, um ponto muito importante que eu gosto de frisar, tanto do contexto, né, mas para compartilhamento de apresentações e documentos de apoio, é que a gente tem as gravações, tá? Então, por exemplo, talvez se eu faço uma reunião que no futuro eu vou precisar dar continuidade àquela reunião, seja muito interessante eu fazer o quê? Eu pegar essa gravação que foi gerada anteriormente, colocar no convite dessa próxima reunião, porque talvez nem todo mundo lembra do que foi dito na primeira reunião. E o artefato gravação da reunião é um artefato importantíssimo dentro das nossas reuniões do Teams, porque eu dou acesso a 100% das informações para os usuários, né? Então é muito importante que eu compartilhe essa gravação. Durante a reunião, gente, encoraja a coautoria entre os membros. Então, como nós falamos anteriormente, se eu estou falando para atualizar um documento, talvez não faça sentido eu mandar esse documento por e-mail e cada um devolve lá, atualiza a sua parte e devolve esse documento. Coloquem esse documento na equipe do Teams de vocês, né? E cada um atualiza a sua parte, isso já fica salvo na nuvem, né? Vocês conseguem ter várias pessoas conectadas ao mesmo tempo. Acompanhe a apresentação com apoio de legenda e closed caption. Vamos ver como que funciona isso, né, gente? Então, aqui dentro da nossa própria reunião, aqui no botão de mais opções, a gente tem a possibilidade de ativar as legendas ao vivo. Então, notem, né, que eu ativei aqui a minha legenda, ela já está no idioma correto, né, está em português, mas caso para vocês não apareça no idioma correto, vocês podem selecionar aqui o menu de mais opções, que seria os 3 pontinhos, e alterar o idioma falado, selecionando aqui a legenda que vocês querem incluir para essa reunião. Ok, gente? Bom, vamos lá. Falamos aqui então das legendas, promova a interação e discussão de ideias com um quadro digital. Então, lembra que eu falei para vocês no início? Talvez a gente deva priorizar, né, as pessoas que estão trabalhando de forma remota para que elas possam enxergar todas as atividades que estão sendo discutidas naquela reunião. E se a gente fizer isso através de um flip chart ou de um quadro branco, muitas vezes a gente não tem como demonstrar tudo de uma forma simples, né, para o pessoal que está trabalhando de forma remota. Então, eu poderia, por exemplo, compartilhar, né, deixa eu compartilhar aqui o meu Teams com vocês para mostrar um exemplo do whiteboard. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Ó, eu tenho o meu espaço de trabalho virtual. Eu acredito que aqui a gente tem um exemplo do whiteboard, onde eu posso inserir, gente, por exemplo, um quadro de comunicações dentro das reuniões, dentro das equipes do Teams. Então, por exemplo, quando vocês compartilham a tela aqui na apresentação, vocês têm uma opção lá na bandeja de compartilhamento de criar um quadro virtual, um whiteboard, né, gente? Então, aqui, ó, a gente poderia utilizar os modelos do whiteboard, né, para criar um quadro infinito. Então, por exemplo, aqui a gente já tem alguns quadros criados, mas eu posso, ó, limpar minha tela, posso passar aqui para cima, seleciono aqui qual que é o quadro que eu quero colocar na tela, né?
arrasto aqui para o local que eu gostaria que ele fosse exibido, ele demora aqui um minutinho para carregar, posso expandir essas informações e com isso, né, tanto quem está trabalhando de forma presencial quanto as pessoas que estão trabalhando remotamente, elas conseguem ter acesso aqui às informações, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui essas informações organizadas em post-its, né, gente? Então, poderia selecionar aqui a informação, né, digito aqui o que eu estou pensando, depois outra pessoa pode vir, né, e ir preenchendo essas informações. Então, com isso, eu dou acesso, né, a 100% das informações para todos e não só para quem está trabalhando de forma presencial. Ok, gente? Então, o whiteboard seria o que a gente chama de quadro infinito, ou quadro em branco, ou até mesmo quadro digital. Contribua com a reunião independente de onde você estiver, então falamos também, né, que vocês devem, conectar nessa reunião, basta ter um acesso a um dispositivo minimamente atualizado, conectado à internet, vocês já poderiam, contribuir e colaborar com os colaboradores. Feito isso, gente, avalie as notas, distribua as tarefas e defina os follow-ups, ou seja, lembra que eu falei para vocês? Talvez a melhor ferramenta para controle de atividades e tarefas, com certeza, não é o e-mail. Ou seja, aqui na minha equipe, né, do Teams, eu poderia colocar um plano de tarefas para designar as tarefas para o meu time. Então, se eu clicar aqui em adicionar uma tarefa, colocar aqui, por exemplo, vou colocar, ó, criar apresentação mensal, tá? Defina a data de conclusão, vou colocar aqui para o dia 18 e atribuo para um usuário específico, olha o poder disso, tá, gente? Eu coloco tarefa, recurso, que seria a pessoa que vai fazer, e a data onde eu devo concluir essa atividade, eu já tenho tudo que eu preciso para fazer uma boa gestão dessa tarefa. Porque eu coloquei isso numa ferramenta de controle de tarefas e atividades. Então, a partir desse momento, o planner vai ficar mandando notificações aqui para a Cíntia para que ela possa realizar as tarefas dela. Então, gente, a Cíntia não vai ter a desculpa de falar que ela perdeu o e-mail, que ela não recebeu o e-mail, que ela não viu o e-mail ou que ela perdeu o prazo porque o e-mail não avisou, tá bom, gente? Então, utilizem aqui as ferramentas corretas. Falamos também da gravação, né, da transcrição, e através da transcrição a gente pode fazer também pesquisas de palavras, então lá pelo OneDrive. Mantenha o chat ativo e participativo, então mostramos também como que a gente pode deixar esse chat ativo e saia dessa reunião, gente, já com um novo ponto de controle agendado. Por quê? Se eu falar para a Cíntia que ela deve atualizar essa apresentação mensal, mas eu não falo para quando, essa tarefa cai no esquecimento. Por quê? Porque eu não dei um prazo para ela, né? Então ela já não tem um compromisso com aquela atividade. Então, a partir do momento que eu já saio com uma outra reunião agendada, as pessoas daquela reunião já sabem que elas precisam fazer determinadas atividades para o próximo encontro, que elas precisam mostrar algo para o próximo encontro. E se essas pessoas forem citadas no contexto ali da reunião, gente, no campo de detalhes, aí com certeza esse compromisso e esse comprometimento vai ser muito maior, ok, gente? Bom, queria saber, a gente tem alguma dúvida no chat, Rodrigo, ou eu posso passar aqui para algumas opções da reunião? Oi, Cíntia, temos algumas dúvidas aqui no chat, você está interagindo com o pessoal, tá? Você pode seguir, por gentileza. Perfeito, gente. Então, ó, só para que a gente possa finalizar, tem algumas informações importantes aqui que eu acho que eu devo passar para vocês aqui de configurações da reunião, porque muitas vezes as pessoas não conhecem todas as opções e às vezes a gente tem medo, né, do desconhecido, a gente tem medo de clicar e acontecer alguma coisa, de gerar algum problema aqui na reunião. Então, já que a gente está fazendo uma experiência, vamos olhar essas opções que não são tão conhecidas. Então, gente, aqui na guia de pessoas, como eu citei para vocês, a gente está fazendo essas reuniões no modelo webinar, mas também nas reuniões colaborativas a gente pode segmentar quem são os apresentadores e quem são os participantes, né? Lembrando que quem é apresentador pode a qualquer momento compartilhar câmera, microfone e tela, e os participantes a gente consegue ter um controle maior, ou seja, eu como apresentadora posso fechar o microfone e câmera desses participantes para que eles abram apenas no momento certo da apresentação. Como que eu poderia fazer isso, gente? Clico aqui nos 3 pontinhos
pontinhos, né, na seção de participantes, poderia silenciar todo mundo, poderia permitir o microfone para os participantes e permitir a câmera para os participantes. Então, notem, né, que quando a Priscila interagiu aqui conosco, eu tornei ela uma apresentadora para que ela pudesse compartilhar a câmera, se ela quisesse, compartilhar o microfone e também a tela em casos de necessidade, tá bom, gente? Então, eu também posso, de forma individualizada, clicar aqui nos 3 pontinhos e habilitar essas informações apenas para um participante específico, tá bom? Então, aqui na parte superior seria para todos e aqui dentro, né, da caixinha de cada um dos participantes de forma individualizada. Passando aqui para a seção de chat, aqui, gente, eu gostaria de ressaltar só algumas informações que a gente citou lá no início da apresentação, com relação às comunicações não verbais que a gente poderia fazer através do Teams. Então, por exemplo, eu poderia selecionar aqui uma figurinha, né? Então, já que é uma reunião de resultados lá que a gente citou, eu poderia mandar aqui para o meu time, né, a informação da seguinte forma: ó, batemos a meta. Então, eu poderia colocar dessa forma, né? Então, utilizo aqui uma comunicação não verbal, mas uma comunicação de uma forma mais interessante, mais atrativa aqui para os colaboradores. Poderia também fazer uso dos GIFs, né? Então, poderia mandar aqui um GIF para os colaboradores, poderia mandar aqui um emoji, né? Então, posso procurar aqui o emoji, mandar aqui para o pessoal, e com isso a gente vai interagindo com as pessoas. Eu gosto sempre, tá, de deixar as pessoas muito à vontade para interagirem aqui no chat, né, para que eles possam mandar as curtidas. Por quê? Porque isso traz aquele participante para a reunião, né? Então, se ninguém manda nada no chat, se ninguém faz uma pergunta, aquela reunião fica muito monótona e as pessoas perdem o interesse, né? Então, é legal movimentar aqui o chat. Eu tenho também as opções de reações, né, que vocês já conhecem, que falamos lá como desabilitar. Eu tenho essa opção, ó, que talvez possa ser uma novidade para vocês, que é a ativação do modo de áudio de alta fidelidade. Ou seja, é uma opção nova, tá, gente, que surgiu há pouco tempo no Teams, onde quando a gente precisa transmitir músicas, então, por exemplo, no início das nossas apresentações, a gente costuma colocar uma musiquinha ali para esperar vocês ingressarem na sala e assim por diante. Então, eu posso determinar que eu quero exibir o modo de áudio de alta fidelidade. E a Adriana falou aqui, ó, eu não tenho essa opção de música. Geralmente não tem mesmo, tá, Adriana? A gente precisa ativar essa configuração. Como que eu ativo? Clico aqui, ó, nos 3 pontinhos ao lado da minha foto de perfil, configurações. Eu vou vir até aqui, ó, dispositivos, e eu tenho aqui a opção de modo de música de alta fidelidade, tá bom? Então, habilitando essa opção, a gente consegue trazer essa opção de música aqui para dentro do contexto da nossa reunião. É importante, gente, a gente ativar essa opção de modo de alta fidelidade apenas quando a gente está transmitindo música, porque a gente ativa aí um recurso do Teams que acaba consumindo mais banda, né, da reunião. Então, não estou transmitindo música, deixo aqui desativado, tá bom? Um outro ponto, né, é com relação ao menu de mais opções. É muito importante a gente observar essas opções que a gente tem no menu de mais opções, porque a Microsoft costuma, né, deixar muita coisa aqui oculta. Então, por exemplo, né, aqui dentro do menu de mais opções, eu tenho aquela opção de configurações de dispositivo. Então, por exemplo, o problema da Priscila talvez estivesse relacionado aqui às configurações do dispositivo dela. Então, caso eu tenha mais de um microfone, mais de uma câmera, eu também poderia selecionar aqui, né, quais são as informações que eu quero exibir naquele momento. Então, por exemplo, eu quero que o áudio, vocês possam ouvir o áudio do meu headphone, né, e não do áudio do computador. Por quê? Porque aqui a gente tem uma qualidade de som melhor, tá bom, gente? Tem também essa opção de supressão de ruído. O que é isso? Bom, eu citei para vocês aqui no começo que hoje eu estou trabalhando no conforto da minha casa, né? Graças aí ao trabalho híbrido, eu tenho essa possibilidade numa sexta-feira. Então, para mim é muito bom, já que aqui em casa, gente, eu tenho uma rotina um pouco
atarefada demais, né? Eu tenho 2 crianças pequenas, tenho cachorro, passarinho, etc. Então, quando a gente faz essas conversas, esses treinamentos, eu costumo ativar essa supressão de ruído, para que o Tim seja capaz de identificar apenas o áudio aqui do meu microfone e que todo o barulho da minha casa, né, todo esse barulho externo, vocês não consigam ouvir. Claro, é que às vezes pode ter aí um desafio, né, de algum barulho externo que vocês ouçam, mas a supressão de ruído ela abafa muito esse barulho do ambiente, né? Então tem até alguns vídeos que eu vi recentemente na internet do pessoal fazendo teste, né? Pegando aí, por exemplo, um papel, um plástico, né, de salgadinho, de bolacha, esses plásticos, e amassando perto da pessoa que estava fazendo a reunião para ver se esse barulho chegava ou não, tá bom, gente? Então esse recurso auxilia bastante. Bom, ainda aqui no menu de mais opções, eu tenho a possibilidade de verificar as informações sobre a reunião. Posso clicar aqui em copiar as informações de ingresso e colocar essas informações aqui no chat. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes a gente convida um participante para determinada reunião, ele recusa aquele convite, mas depois ele quer ingressar. Então, se eu não mandei o convite novamente para ele, eu posso encaminhar apenas aqui o link de ingresso, né, para que ele possa ingressar e participar com a gente na reunião. Tem também o modo juntos, eu não gosto, né, de apresentar o modo juntos no modelo de reuniões colaborativas, eu gosto de deixar para o modelo de webinar. Então, quando a gente falar de webinar, eu vou mostrar aqui para vocês o modo juntos. Tem a questão dos efeitos de tela de reunião, tá, gente? Então, como a Priscila falou, ai, Cintia, eu tenho vergonha aqui de abrir minha câmera. Não precisa, tá, Priscila? Se a casa tá bagunçada, se você não tá aí num ambiente adequado, né, para fazer uma apresentação, você poderia utilizar qualquer um desses fundos, né, para abrir aqui a sua câmera, né? Então, com isso, a gente consegue dar um foco. Eu costumo utilizar esse modelo personalizado aqui da Microsoft, né, para mostrar as ferramentas, mas o Rodrigo, por exemplo, ele gosta de utilizar esse fundo aqui, né? E todo mundo pensa que o Rodrigo tem uma sala lá maravilhosa ao fundo, né? Mas é só uma pegadinha, tá, gente? Desvendamos aqui o segredo do Rodrigo. Que mais que a gente tem, gente? A gente tem a possibilidade de ativar as legendas, que nós já mostramos, a parte de transcrição também, né? No geral, se eu selecionar aqui a transcrição, o Teams, conforme eu vou falando, ele vai digitando essas informações, né? Ele vai transformando a minha voz em texto para que depois vocês possam fazer pesquisa e para que isso se torne um artefato da reunião lá junto com a gravação, tá bom, gente? E a transcrição, depois vocês vão poder consultar lá no OneDrive, dentro da pasta de gravações de vocês. Que mais que a gente tem? Eu tenho um outro recurso que é o transmitir pela NDI, também não vou falar disso agora, porque a gente fala sobre isso nos eventos ao vivo. Tem a questão aqui, ó, de não mostrar os balões de chat, ou seja, a todo tempo que a gente está conversando, está subindo mensagens aqui, das mensagens que estão sendo trocadas aqui no chat. Ó, acabou de aparecer aqui do Marcos Luiz, né, no centro da tela. Se eu desativar esses balões de chat, essas notificações, né, elas não são mais mostradas aqui para mim. Isso pode ser interessante para o apresentador, né, para que ele não perca o foco aqui na apresentação com base no que está sendo dito aí no chat. Eu tenho também a opção de silenciar notificações, então também, caso, né, o lobby esteja ativado, o barulho esteja incomodando, posso silenciar essa notificação. E eu tenho também uma opção bem legal, que é desativar o vídeo de entrada. Eu vou habilitar a câmera de vocês, gente, para que a gente possa fazer essa demonstração. Vou permitir a câmera de todos, então peço, por gentileza, quem tiver com câmera, habilite a câmera, não precisa ter vergonha, tá? Eu gosto de conhecer vocês, gosto de ligar o nome à pessoa. Ó, já estou vendo a Renata, a Elaine, a Aparecida, João Paulo. Ó, que legal. E eu adoro, gente, esse cenário. Eu acho que eu vou, como vocês foram super colaborativos, eu acho que eu vou mostrar aqui a opção do modo juntos. O que você acha, Rodrigo Moraes? Acho que esse pessoal aqui está merecendo, né? Olha que legal. Um monte de Eu gente acho que abriu a sim. câmera.
Eu acho que vocês merecem, eu vou mostrar então. Mas eu não tô vendo a Priscila ainda tá com vergonha de abrir a câmera. Se a Priscila abrir a câmera, depois eu vou mostrar o modo juntos, hein. Ah lá, Priscila, oi Priscila, gostei de te Tô ver, ó. aqui, gente. Ah, então tá bom. Então, como a Priscila colaborou com a gente, eu vou mostrar o modo juntos para vocês. Mas antes de mostrar o modo junto, gente, queria chamar a atenção para esse recurso de desativar o vídeo de entrada. Então, ó, estamos aqui com várias pessoas com a câmera aberta. Imaginem que a gente está num cenário onde a minha qualidade de internet não esteja legal. Então, o Teams pode ficar me mandando ali a informação de que o áudio, de que a sua qualidade, né, de rede não está muito legal. Então, a reunião pode começar a travar aqui para mim. Então imagina, né, uma hora tá o José falando, outra hora tá o Silvio falando, e essa conexão começa a falhar aqui para mim, eu não consigo entender o que vocês estão falando. Então, gente, para eu não ser indelicada com vocês, né, e falar: "Gente, ó, vocês têm como desabilitar a câmera, porque minha conexão tá ruim", ficaria muito chato, eu poderia utilizar o recurso de desativar o vídeo de entrada, ou seja, todo mundo tá com a câmera aberta, estamos vendo todo mundo, mas a partir do momento que eu desativo o vídeo de entrada, eu não vejo mais vocês. Ou seja, eu consigo melhorar um pouquinho aí a minha qualidade de conexão, com isso a minha reunião volta a ter uma qualidade melhor. Por quê? Porque naquele momento específico eu não estou com uma rede de internet muito boa. Se eu tiver com uma rede boa, eu posso deixar aqui essa opção habilitada e aí eu volto a ver vocês, tá bom, gente? Então, é um recurso que pode ajudar muito em casos onde a gente não está com uma conexão muito boa de internet. E aí, para a gente finalizar, então, em grande estilo, eu vou ativar aqui o modo juntos. Vamos lá, vamos ver esse recurso. Eu geralmente, o Rodrigo é prova disso, eu geralmente não mostro. Eu mostro só quando a gente fala de webinars, porque eu acho muito legal e eu costumo fechar a apresentação de webinar dessa forma, onde eu consigo colocar cada um de vocês aqui num cenário diferente, né? Então tá cada um sentadinho aí numa posição. Eu poderia alterar essa cena, né? Então, ó, clico aqui para selecionar uma cena no canto inferior esquerdo, né? E aqui eu vou ter alguns cenários à disposição. Então, por exemplo, agora vocês estão no auditório com cadeiras brancas, então, de acordo com a quantidade de câmeras, né, que vão sendo habilitadas, a gente vai expandindo esse auditório, né? Eu poderia colocar aqui, ó, também as cadeiras pretas e, ó, se eu selecionar aqui essa opção, gente, ó, selecionar o modo juntos para todos, eu vou aplicar aqui para a gente ver essas cadeiras pretas e aí, ó, eu consigo visualizar vocês sentadinhos aqui. Se eu clicar aqui em alterar a cena novamente, vocês vão ver que a gente tem, de acordo aqui com a quantidade de pessoas, né? Então, tem aqui o número de câmeras que é exibido em cada um dos cenários. Eu poderia, por exemplo, colocá-los aqui num auditório Gold, né? Eu acho que vocês merecem aqui um auditório Gold. Então, ó, mudo aqui o cenário para vocês, tá bom, gente? Então, de acordo com o tema da reunião, às vezes é uma reunião mais informal, né? Então, por exemplo, tô falando aqui um monte de coisa, ninguém tá entendendo nada, tá todo mundo nadando. Então, eu posso exemplificar com vocês aqui, ó, nadando no fundo do mar, tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um bom uso do tempo de vocês. Eu vou pedir, por gentileza, ó, vou mandar para vocês aqui no chat da reunião o nosso link para a pesquisa de satisfação, tá? Vou colocar aqui as informações no chat, assim que o chat carregar. Vamos lá, ele está travando aqui um pouquinho para mim. Vou colocar aqui a pesquisa para que vocês possam responder a nossa pesquisa de satisfação. Para a gente é muito importante, tá, gente, que vocês mandem sugestões, que vocês mandem aí os comentários do que acharam dessa reunião. Eu costumo olhar cada um dos comentários, tá? Então, por exemplo, vocês devem ter percebido que aqui o meu mouse, ele tá em amarelo, ele é um pouco maior, né, o ponteiro do que o normal, e isso foi uma sugestão que eu recebi aqui em uma das oficinas, que o pessoal falou assim: Cíntia, muitas vezes eu não consigo enxergar onde você está com o mouse, onde você está com o ponteiro do mouse. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui ele numa cor diferente, com um tamanho diferente, para que a gente possa sempre trazer o melhor conteúdo da melhor forma para vocês, tá bom, gente? Então, coloquei aqui o link da pesquisa de satisfação, vou colocar também a nossa página no LinkedIn, então, caso vocês queiram seguir as novidades da Top 365, a gente costuma postar tudo no LinkedIn, então fiquem à vontade para seguir a página, adicionar eu e
e o Rodrigo lá, para que vocês possam nos acompanhar, tá bom, gente? Do mais, eu fico aqui à disposição, né, para que vocês possam realizar aqui as perguntas de vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas. E caso vocês não tenham dúvidas, gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês, desejo um excelente final de semana a todos e a gente se vê em breve, tá bom? Tchauzinho, gente. Em breve mesmo. Semana que vem tem mais. Dia 18 estamos aí de novo com mais um tema. Já vão se Ótimo, inscrevendo. perfeito. Quem não fez a inscrição, né? Então, inscrevam-se. Então, obrigada, Cíntia. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana a todos e a gente se encontra na semana que vem. Perfeito, gente. Até mais, então. Muito obrigada pela participação mais uma vez.